Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática do 9º ano. Espero que estejam bem. Antes de nós começarmos a nossa aula, nunca é demais relembrar que é importante nós seguirmos as orientações das entidades sanitárias do país. Não se esqueçam que é importante mantermos o distanciamento social. Se tivermos que sair à rua, se vocês tiverem que sair à rua, não se esqueçam de levar a máscara, mas só quando for estritamente necessário mesmo. Mesmo saindo com as máscaras, não se esqueçam que devem manter o distanciamento social, 1,5 metro no mínimo, entre as pessoas que nos circulam. Mas o mais importante ainda é nós reforçarmos a higiene pessoal e a higiene doméstica. Sobretudo, manter a casa limpa, arejada e também manter as mãos sempre limpas, lavar sempre as mãos com frequência com água e sabão e de forma correta. Vamos todos colaborar para que possamos mais brevemente sair desse estado de pandemia que o país vive e que o mundo vive. Eu sou Elsa Soares e nós hoje vamos falar de operações com monómios. Vamos dar uma vista de olhos ao nosso sumário. Vamos falar de soma algébrica de monómios e de outras operações como a multiplicação, a divisão e a potenciação. O nosso sumário está dividido em 2 momentos. Isto não é por acaso. Isto tem a ver com o facto de a soma algébrica de monómios precisar de algumas condições para serem realizadas e as outras operações, a multiplicação, a divisão e a potenciação, precisarem de outras condições para serem realizadas. Não sei se recordam que na aula passada nós estivemos a falar do conceito de monómios e de alguns outros conceitos que estão ligados aos monómios, nomeadamente a parte literal, a parte numérica, o coeficiente e também os monómios semelhantes. Lembram-se? Isto é muito importante porque vamos precisar desses conceitos para nós revermos as operações com os monómios. Vamos para a soma algébrica de monómios e ver quais são as condições para nós realizarmos essas operações. Um aspecto muito importante que nós não podemos nos esquecer. Para somarmos monómios, é preciso que eles sejam semelhantes. Eu costumo dizer aos meus amigos, aos meus alunos, peço desculpas, que nós só podemos somar batatas com batatas e bananas com bananas. Nós não podemos somar batatas com bananas. Com os monómios é igual, nós só podemos somar monómios semelhantes, isto é, nós só podemos somar um monómio que tem a parte literal x com outro monómio que tem a parte literal x. Nós só podemos somar um monómio que tem a parte literal y com outro monómio que tem a parte literal y. Por isso, esta é a condição necessária para que consigamos fazer uma soma algébrica. Vocês já sabem que as somas algébricas significam uma soma ou uma subtração. Portanto, recapitulando, para somarmos ou subtrairmos monómios, precisamos que eles sejam semelhantes. E na aula passada nós falamos dos monómios semelhantes. Vimos que os monómios semelhantes são aqueles monómios que têm a mesma parte literal. Agora vamos ver um exemplo para que este conceito, esta revisão, seja mais clarificada. Está aqui uma observação a dizer que se os monómios não são semelhantes, não há soma. Portanto, é o que nós já tínhamos anteriormente dito. Temos aqui um exemplo. Se nós tivermos 2x mais 3y, repare que são monómios que não são semelhantes porque têm partes literais diferentes. O primeiro monómio, 2x, tem parte literal x. O segundo monómio, 3y, tem parte literal y. Então, nós não podemos somar esses 2 monómios porque as partes literais não são iguais, isto é, não são monómios semelhantes. Neste caso, como é que fica, professora? A soma não existe? Não existirá uma soma, existirá simplesmente uma expressão algébrica composta por esta soma, 2x mais 3y. Vamos agora ver o exemplo de uma soma com monómios semelhantes. Temos aqui uma soma menos 2ar² mais 3ar². Repare que o menos 2ar² tem como parte literal ar². Vimos que as partes literais são letras com os seus respectivos expoentes. O segundo monómio, 3ar², também tem como parte literal o ar². Então, são monómios semelhantes, estamos em condições de somá-los algebricamente. O que é que precisamos, ou como é que nós efetuamos a soma algébrica? Somamos os coeficientes, portanto, a parte numérica, e mantemos
a parte literal. 2 kg de batatas mais 3 kg de batatas, nós vamos somar o 2 e o 3 dá 5 e mantemos quilos de batatas. É igual. Aqui a parte numérica, no primeiro monómio é menos 2, no segundo monómio é 3, somamos o menos 2 e o 3 e mantemos a parte literal, isto é, as letras que constam no monómio. Não se esqueça que somar menos 2 e 3, nós temos dois números com sinais diferentes, por isso nós vamos fazer a subtração dos valores absolutos e vamos manter o sinal daquela parcela ou daquele número que tem maior valor absoluto. Então, neste caso, fazemos a subtração do 3 pelo 2, que dá 1, e mantemos o sinal do 3, porque ele é maior em termos de valor absoluto, ele é maior do que o 2. Por isso, o resultado vai ficar 1/r², e já vimos que em matemática ter 1 como coeficiente ou não ter é igual. Isto é, podemos não pôr este 1 e o resultado ficaria como AR². Está claro como é que se faz a soma? Já recordaram como é que se faz a soma algébrica de monómios? Muito bem. Vamos então agora passar para as outras operações. Por que é que juntamos a multiplicação, a divisão e a potenciação de monómios num bloco só? Porque são operações que não exigem que os monómios sejam semelhantes, ao contrário das somas algébricas. As somas algébricas precisam que os monómios sejam semelhantes. Nas outras operações, nós não precisamos que os monómios sejam semelhantes. Isto é, para multiplicar, dividir e fazer uma potência de um monómio, não precisam ser semelhantes. Passamos então ao exemplo das outras operações. A multiplicação, a divisão e a potenciação, como já dissemos, não precisa que os monómios sejam semelhantes para realizar essas operações. E para fazer essas operações, nós fazemos o quê? Operamos os coeficientes e operamos também as partes literais. Isto é, se estamos numa multiplicação, multiplicamos os coeficientes e depois multiplicamos as partes literais. Se nós estamos numa divisão, nós dividimos os coeficientes e depois dividimos as partes literais. Se nós estivermos numa potenciação, nós fazemos a potência do coeficiente e a potência da parte literal. É basicamente este procedimento para as operações que não sejam somas algébricas. Mas, professora, há uma observação ali. Na divisão de monómios, podemos ter um resultado que não seja um monómio. Isto é complicado, professora, não estou a perceber. Muito bem, nós vamos ver mais à frente um exemplo. Os exemplos são muito práticos para clarificar os conceitos. Vamos ver um exemplo que vai nos mostrar que na divisão nem sempre o resultado dá um monómio. Mas antes de passarmos a esse exemplo, vamos ver exemplos de multiplicação de monómios. Temos aqui o exemplo 2x vezes 3xy, peço desculpas, vezes 10y². Reparem que temos multiplicação entre 3 monómios e eles não são semelhantes, porque o primeiro monómio tem a parte literal x, o segundo monómio tem a parte literal xy e o terceiro monómio tem a parte literal y². Nós estamos num produto de 3 monómios que não são semelhantes. Podemos efetuar esta multiplicação porque, como já dissemos, não é necessário que os monómios sejam semelhantes para multiplicá-los. O que é que diz a regra? Vamos multiplicar os coeficientes, bem como as partes literais. É claro que quando estamos a multiplicar as partes literais, nós temos que recorrer ao conceito de potência, porque na verdade vamos trabalhar com potências. Então vamos ver como é que fica. Vamos identificar as partes numéricas ou coeficientes. O primeiro monómio tem como coeficiente o 2, o segundo monómio tem como coeficiente o 3 e o terceiro monómio tem como coeficiente o 10. Se nós multiplicarmos os coeficientes, 2 vezes 3 vezes 10, vamos ter um valor que vai equivaler ao coeficiente do resultado desta multiplicação. E nós vamos multiplicar também as partes literais. O x vezes o xy vezes o y². Vamos ver no que é que isto vai dar? Experimente fazer lá em casa primeiro, depois confira na aula, os resultados estão iguais. Muito bem. Portanto, 2 vezes 3 dá 6, vezes 10 dá 60. E quando nós multiplicamos as letras, agora vamos ter atenção, porque aqui nós temos que aplicar o conceito de potência.
temos x vezes x, que dá x quadrado. Temos y vezes y ao quadrado, que dá y ao cubo. Portanto, o resultado vai ser x quadrado, y ao cubo. Professora, não percebi porque é que saiu o x quadrado. Onde é que saiu o x quadrado e o y ao cubo? Está aqui. A explicar, as setas estão a mostrar. Quando eu multiplico x vezes x, eu estou a trabalhar com, na verdade, dois monómios cujo expoente é 1. Não aparece, mas sabemos que o expoente é 1. Então, nós mantemos aquela base, que é igual, portanto, que é o x, e somamos os expoentes. No outro caso, do y, nos monómios do monómio y, nós mantivemos a base e somamos também os expoentes. O expoente do primeiro y é 1, o expoente do segundo y é 2 e o resultado da soma dá 3. Por isso é que ficou o y ao cubo. Deixamos agora uma tarefa, um exercício para praticarem em casa. 5ab vezes 4xy vezes 2n. Vão fazer esta multiplicação utilizando estes mesmos princípios, este mesmo procedimento. É muito fácil, temos a certeza que vai conseguir fazer isto sem problemas. Agora passemos ao exemplo de uma divisão. Estamos numa divisão, vamos dividir os coeficientes e depois dividir as partes literais. Temos aqui um exemplo, 20x² a dividir por 5xy. Não se esqueçam que o traço de fração significa sempre uma divisão. O que é que vamos fazer? O que é que diz a regra? Dividir os coeficientes e depois dividir as partes literais. Identifiquemos os coeficientes desses dois monómios. O monómio 20x² tem como coeficiente o 20. O monómio 5xy tem como coeficiente o 5. Então, vamos dividir o 20 pelo 5 e depois dividir as letras também, conforme está aqui a mostrar o desenvolvimento do exemplo. 20 a dividir por 5 vai dar 4 e x² a dividir por x vai dar x e y a dividir por y vai dar 1. Já não estou a perceber muito bem nesta parte, professora. Muito bem. Vamos ver o que é que diz a regra. Vamos lembrar o que é que diz a regra para a operação com potências. Nós temos uma potência no numerador, que é o x², tem expoente 2, e no denominador o x, que tem expoente 1, não aparece, mas sabemos que existe. Na divisão de potências com a mesma base, o que é que fazemos? Mantemos a base, neste caso o x, e subtraímos os expoentes. Quando subtraímos o expoente 2 com o expoente 1 do denominador, o resultado vai dar 1 e não precisamos pôr, porque sabemos que ele está subentendido. E onde é que saiu o 1? O 1 saiu da divisão do y por y. Sabemos que qualquer coisa a dividir por si mesma é igual a 1. Então, o y a dividir por y é 1. Isto vai dar uma expressão simplificada de 4x. Vamos deixar um exercício para também exercitarem em casa, para fazerem a prática. Mais à frente vamos dar este exercício para vocês praticarem. Agora aqui temos um exemplo que vai nos mostrar porque é que na divisão de monómios nem sempre o resultado é um monómio. Temos aqui o exemplo, o exercício a pedir que mostrem porque é que 5a a dividir por 15c não vai dar uma expressão que é um monómio. Pelo simples facto de, quando nós fizermos a divisão, ou se quiserem, quando nós fizermos a simplificação desta fração, deste monómio que está na forma de uma fração, de uma divisão, nós vamos ter uma expressão equivalente, uma expressão simplificada equivalente, que vai ser igual a 1/3 de A sobre C, ou se quiserem, 1A sobre 3C. Como é que nós chegamos a essa simplificação? Reparem que se nós dividirmos o 5A por 5 e dividirmos o 15C também por 5, estamos a fazer o quê? Estamos a fazer a simplificação de uma expressão. Se dividirmos o numerador e o denominador por 5, nós iremos ter uma expressão equivalente a 1A sobre 3C, que é, nós dizemos que é a expressão mais reduzida, mais simples que nós conseguimos fazer da expressão anterior. Agora, se nós pegarmos do C, que está da letra, que está no denominador desta expressão simplificada, e passarmos esta letra para o numerador, ele passa com um expoente
negativo, isto é, no denominador o C tinha o expoente 1, não aparece, mas sabemos que existe. E quando passamos o C para o numerador, o seu expoente passa a ser menos 1. Logo, ficamos com uma expressão em que na parte literal aparece um expoente que é negativo. E o que é que nós vimos na aula passada sobre o conceito de monómios? Que os monómios são expressões que não podem ter expoente negativo. Logo, esta expressão resulta da divisão de dois monómios, mas não é considerado um monómio. Nós dizemos simplesmente que é uma expressão algébrica, mas não é um monómio. Isto remete-nos para esta conclusãozinha que aparece aqui. Quer dizer que sempre que nós tivermos uma letra no denominador de uma expressão, esta expressão não é um monómio, porque se nós simplificarmos-la e passarmos a letra para o numerador, vai ficar com um expoente negativo e, por isso, deixa de ser um monómio ou não é um monómio neste caso. Ficou claro? Esperemos que sim, mas pode fazer outros exercícios, pode ver outros exemplos e consolidar este conceito. Agora passemos para um exemplo da potenciação. A potência, ela é uma expressão que resulta de uma simplificação, uma forma mais simples de escrever um produto de um fator que se repete por ele mesmo várias vezes. Repete-se o número de vezes que está indicado no expoente. Por exemplo, neste caso, nós temos o exemplo 2ax elevado a 3. Significa que o 2ax, aquilo que está dentro do parênteses, que nós chamamos de base, vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Porque é isto que está a indicar no expoente do exemplo. Então, quer dizer que esta base, o 2ax, vai se multiplicar por ele mesmo, 2ax, outra vez por ele mesmo, portanto, 3 vezes. Isto é o conceito que nós temos, que vocês têm, que vocês trabalharam nos anos anteriores, de potência. É só aplicar este conceito. Quando nós quando aplicamos este conceito de monómio, nós acabamos de potência, nós acabamos por ficar com um produto de 3 monómios, todos iguais, mas é um produto. E lá atrás, nos slides anteriores, nós já vimos que o produto de monómios faz-se como, vamos recordar a regra, multiplicando os coeficientes, portanto os números, as partes numéricas, e multiplicando as letras. Por isso vamos multiplicar o 2 pelo 2 pelo 2, os 3 coeficientes que aparecem nesses 3 monómios, e depois vamos multiplicar o ax por ax por ax, que são as partes literais desses monómios. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e ax vezes ax vezes ax dá ax ao cubo, a ao cubo, x ao cubo, portanto, como está aqui representado no resultado. Agora deixamos aqui uma questão de reflexão, porque é uma questão muito importante que muitas vezes suscita dúvida nos alunos, que é a forma de representar uma potência. Temos aqui uma questão de reflexão que diz: ter 2ax dentro de um parênteses elevado a 3 se é o mesmo que ter 2ax fora do parênteses, isto é, sem parênteses, com o x elevado a 3. Qual é a diferença entre esta expressão com parênteses e sem parênteses? É uma questão para reflexão, reflita lá, partilha com o seu professor, se tiver oportunidade, mesmo em casa com os pais, e veja qual é a diferença entre essas duas expressões. Deixamos em seguida um conjunto de atividades, de tarefas que o aluno, que vocês lá em casa podem resolver para consolidar todos esses temas que essas matérias que nós já revemos. Temos um primeiro exercício que pede, utilizando os conhecimentos que nós já revimos, simplificar algumas expressões que estão aqui em baixo indicadas. Na linha A, 3ax menos 15ax menos 12ax mais 5ax. Simplificar significa, portanto, reduzir, somar, no caso de haver possibilidade de soma. Na linha B, temos o 2a mais 1 menos a menos 5. Portanto, é ver os monómios que são semelhantes que possam ser somados e reduzir essa expressão. Na linha C, temos dentro de um parênteses menos x mais 3
menos um outro parênteses, menos 2x mais 2. Uma segunda tarefa, que é para calcularem, aplicando logicamente os conceitos que nós vimos, as regras de operações com potência. Na linha A, 15ab² sobre 3ac. E na linha B, xy vezes 2xyz. Na linha C, 3a² vezes traço de fração, no numerador ab², no denominador 3. E na linha D, dentro de um parênteses, a expressão menos xy ao cubo elevado tudo a 5. Terminamos a nossa aula por hoje. Antes, porém, vamos fazer uma pequena síntese daquilo que revimos hoje. Nós vimos que para fazer operações com monómios, temos que ter monómios semelhantes no caso de uma soma algébrica, portanto, para somar e subtrair, os monómios têm que ser semelhantes. Para as outras operações, nomeadamente a multiplicação, a divisão e a potenciação, não precisamos que os monómios sejam semelhantes. Para a soma algébrica, nós vamos fazer a soma dos coeficientes e mantemos a parte literal. Não se esqueçam, batatas com batatas e bananas com bananas. E para o caso das outras operações, nós não precisamos de monómios semelhantes, vamos operar os coeficientes e depois operar as partes literais. Na multiplicação, multiplicamos os coeficientes e multiplicamos as partes literais. Na divisão, dividimos os coeficientes e dividimos também as partes literais. E na potenciação, fazemos a potência do coeficiente e da parte literal. Termina assim a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero ter sido suficientemente clara. Não se esqueça, fique em casa, fique bem, até a próxima aula. Beijinhos.